Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos agora, pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo o que é notícia no Brasil e no mundo, nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, hoje, como todo mundo sabe, começou no Rio de Janeiro o G20, que é o encontro das principais economias do mundo e pela primeira vez está sendo realizado aqui no Brasil. E quem está lá acompanhando tudo de perto é o nosso repórter, o Anderson Nascimento, e ele vai trazer agora informações ao vivo, todos os detalhes desse grande evento. O Anderson vai aparecer aqui no telão. Boa tarde, Anderson. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Olá, Kleber, boa tarde para você e para todos que acompanham a Redação HIT. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, onde está acontecendo, sob o comando do Brasil, essa reunião do G20. Uma reunião importante. Embora não decida ou estipule uma lei mundial, mas tem aí o debate, conversa de grandes chefes de estados, de 19 nações, por exemplo. Agora, nesse evento deste ano, 3 temas são debatidos aqui, como o combate à fome, as mudanças climáticas e também a reforma institucional de governança global. Uma vez que, por exemplo, a ONU, segundo o nosso presidente e algumas outras personalidades, pontuam que é necessário uma reorganização. Esses temas são relevantes e prioridades na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, muitas coisas precisaram ser alteradas aqui no Rio para receber esse evento. Foram mudanças importantes. Olha, diplomatas que estão no Rio passaram os últimos dias discutindo os termos da declaração conjunta que será divulgada ao final do encontro. Há pontos que geram impasses entre eles. O conflito entre Rússia e Ucrânia, propostas de taxação de grandes fortunas e questões relacionadas à mudança climática. O foco da pauta do grupo foi ampliada para abordar temas como comércio, desenvolvimento sustentável, saúde, agricultura, energia, meio ambiente, clima e combate à corrupção. O G20 não aprova leis nem impõe obrigações aos países, mas afirma compromissos de políticas econômicas, sociais e de governança a serem adotadas. Há uma expectativa de que, entre esses compromissos, o presidente Lula se reúna com alguns líderes internacionais. O evento vai até terça-feira no Museu de Arte Moderna do Rio, no Aterro do Flamengo, aqui na Zona Sul, e reúne líderes de 19 países, mais os representantes da União Europeia e da União Africana, com o objetivo de garantir segurança das delegações e minimizar riscos. De mais de 18 mil militares das Forças Armadas estão mobilizados. As operações incluem escoltas, varreduras antibomba e proteção de infraestruturas estratégicas. Olha, Kleber, além disso, para diminuir e reduzir a movimentação, outras mudanças precisavam ser realizadas aqui no Rio, como, por exemplo, 5 estações do metrô Rio, que estão próximo ao MAM, Museu de Arte Moderna, aqui do Aterro do Flamengo, eles estarão fechados das 8 às 19 horas, tanto de hoje quanto de amanhã. Além disso, tem também a questão de lazer. Tanto a orla de Copacabana quanto o Aterro do Flamengo estão fechados, completamente fechados. Aí os cariocas e os visitantes vão precisar encontrar outros lugares para descansar e aproveitar esse feriado, ou esse ponto facultativo aqui no Rio. E por questões de segurança, as operações aéreas do aeroporto Santos Dumont também foram interrompidas e os voos foram redirecionados para o Galeão. É com você, Kleber. Olha, Anderson, muito obrigado por essas informações. Com certeza, uma cobertura completa. E a gente vai continuar falando aí desse grande evento que acontece no Rio de Janeiro. Olha só, na abertura do G20, o presidente Lula afirmou que os invisíveis estarão no centro da agenda internacional. Na oportunidade, o presidente lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, antes mesmo de iniciar a sessão de debate entre as autoridades lá no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar.
O presidente Lula destacou no discurso de abertura da cúpula do G20 a importância de combater a fome e a pobreza, que foram citadas como o símbolo máximo na nossa tragédia coletiva. Lula lembrou que o mundo tem ainda mais de 700 milhões de pessoas ainda subnutridas. Segundo a FAO, em 2024, convivemos com um contingente de 733 milhões de pessoas ainda subnutridas. É como se as populações do Brasil, México, Alemanha, Reino Unido, África do Sul e Canadá, somadas, estivessem passando fome. São mulheres, homens e crianças, cujo direito à vida e à educação, ao desenvolvimento e à alimentação são diariamente violados. Em um mundo que produz quase 6 bilhões de toneladas de alimentos por ano, isso é inadmissível. Ao comentar cenário de conflitos internacionais, com guerras no Oriente Médio e na Europa Oriental, Lula afirmou que o contexto atual é pior que há 16 anos, quando a crise financeira da bolha imobiliária nos Estados Unidos gerou repercussões globais. Estive na primeira reunião de líderes do G20, convocada em Washington, no contexto da crise financeira de 2008. 16 anos depois, constato com tristeza que o mundo está pior. Temos o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial e a maior quantidade de deslocamentos forçados já registrada. Os fenômenos climáticos extremos mostram seus efeitos devastadores em todos os cantos do planeta. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista, já que esse é o assunto do dia. E o nosso convidado é o professor Vladimir Feijó, ele que é especialista em política internacional. Boa tarde, professor Feijó. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo mais uma vez em nosso jornal. Satisfação sempre grande, Kleber. Obrigado pelo espaço. Boa tarde. Professor, então, para a gente ser didático, né, com quem nos assiste, a gente lembra que essa é a primeira vez que o Brasil é sede de uma reunião do G20. Então, para que as pessoas entendam, qual é o contexto desse evento? Por que o Brasil foi o escolhido? O que conspirou em favor do nosso país? Não tem nada de muito misterioso nisso, exceto o compromisso que esse é um grupo informal, não é uma organização internacional. Portanto, para reforçar que os 19 países, as principais economias do mundo, realmente estão compromissados em seguir conversando um com os outros, mas a organização União Europeia e, mais recente, a União Africana, a cada ano um deles assume a responsabilidade de organizar o evento, presidindo, conduzindo as negociações, mas também bancando financeiramente praticamente tudo do gasto dessa reunião ao longo daquele ano. Então, isso é rotacionado. Os Estados Unidos teve a primeira, que o Lula comentou aí, a abertura, logo depois veio o Reino Unido, e aí a seguinte inauguraram essa rotação com os Estados Unidos de novo, e aí país por país, até que a gente chegue ao final, ano que vem, com a Índia, e aí no ano seguinte deve voltar para o Reino Unido nessa rotação geral. O objetivo também de fazer essa alternância é permitir que cada país, no seu momento, dê um pouco a cara da sua diplomacia externa. E no caso do Brasil, essa parceria ou aliança internacional para o combate à fome parece ser de interesse do Brasil, ou no mínimo é da gestão Lula, que mostrou, né, ser essa uma das marcas que ele pretende deixar ao longo da história, ter reduzido a pobreza e a fome dentro do Brasil. E qual a sua avaliação, já que você acabou de falar aí do discurso do presidente, dessa fala do Lula aí na abertura do evento? Qual que é o recado que ele passou? Eu acho que ele está reconhecendo algo que a maioria das pessoas reconhece. O mundo realmente está em dificuldade, uma dificuldade pior do que a crise financeira de 2008, porque naquela época, pelo menos, existia o compromisso de conversar todas as partes e tentar chegar a uma saída. E o ano de 2024 é pior, porque nós temos guerras internacionais que impõem
opõe, né, principais países e até blocos de países em lados opostos. Por mais que estejam reunidos nesses fóruns internacionais, está cada vez mais difícil chegar a um consenso, a um compromisso firmado entre todos. Sempre tem veto ou exceção, eu não concordo integralmente ou eu não me comprometo. E o mais difícil, especificamente dessa atual reunião, é que muitos governos mudarão ou mudaram recentemente. O Joe Biden está de saída nos Estados Unidos, deve ter eleição frequente, né, o próximo no Japão, na Coreia do Sul e também na França, ainda sem agendamento. E quem sabe o recém-impossado primeiro-ministro do Reino Unido, tem poucos meses, também vai cair no ano que vem, fazendo com que qualquer acordo agora seja apenas uma possibilidade, a depender de quem assuma na sequência manter esse compromisso. E a primeira grande medida anunciada aí nesse evento, né, foi essa aliança formada por mais de 80 países para erradicar a pobreza e também a fome do mundo, como você disse, uma das marcas do governo brasileiro. Mas como isso deve funcionar na prática? Já que o Anderson, na entrada dele, disse bem, lembrou bem, é uma aliança, né, é uma reunião que não tem peso de lei, é um acordo de pretensão, de, vamos dizer assim, intenções. Na prática, como essas intenções devem se materializar? A gente tem que aguardar ainda o relatório final a ser assinado amanhã, mas se suspeitava que incluiria um compromisso de um acordo paralelo para criar uma taxação de grandes fortunas dos ultra-ricos no mundo inteiro, para inclusive evitar, né, a fuga de dinheiro do país que criasse para um outro país que não tivesse. Mas parece que isso ficou de fora. Como consequência, Kleber, essa aliança criada praticamente é para cada país, dentro da sua própria responsabilidade nacional, combater a fome e a pobreza. Diferente de outros momentos em que o Brasil, inclusive, colocou dinheiro, abriu mão de juros e de dívida de alguns países mais pobres do que o Brasil, dessa vez o Brasil não entrou com dinheiro ou compromisso nenhum. Dos organismos internacionais, apenas o Banco Internacional de Desenvolvimento, o BID, se comprometeu a criar uma linha de crédito específica para financiar programas governamentais de combate à fome. O Banco dos BRICS, que seria um outro grande banco, não se comprometeu com dinheiro, apenas de colocar o seu serviço administrativo a ajudar os países, algo que também a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial de Alimentação e Agricultura, todos eles partícipes de um criado Comitê contra a Fome e a Pobreza, junto do Brasil, da China, Alemanha, Noruega, Portugal, Reino Unido. Essas outras agências internacionais colocaram os seus quadros administrativos para ajudar os países a internamente realizar suas transformações, mas sem dinheiro para isso. Professor Feijão, peço que você continue comigo, porque claro, agora, né, nós vamos falar mais sobre o G20. Daqui a pouco eu te chamo para você comentar, porque agora eu vou chamar novamente o nosso repórter, o Anderson Nascimento, direto lá do Rio de Janeiro. O Anderson, que agora vai falar, né, sobre alguns temas, né, que vão ser abordados, e alguns desses temas são aí considerados polêmicos, não é isso, Anderson? Conta pra gente aí sobre essas abordagens que serão feitas. Rotativo da vez. E ele traz assuntos, questões de alcance mundial, mas enfrenta uma dificuldade de lidar com questões tão polêmicas. Olha, o conflito entre Rússia e Ucrânia, que coincide com o seu 1000º dia durante a cúpula, é um dos pontos centrais. Enquanto países ocidentais, como Estados Unidos e membros da União Europeia, pressionam por uma declaração condenando as ações russas e reforçando o apoio à Ucrânia. Agora, a ausência de Vladimir Putin e o apoio velado da China à Rússia aumentam as tensões diplomáticas. A Coreia do Sul também se manifestou criticando a presença de soldados norte-americanos na linha de frente do lado dos russos. A situação em Gaza é outro tema delicado. O presidente americano Joe Biden enfrenta cobranças de aliados e de países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, por um cessar-fogo e medidas mais firmes para conter a escalada do conflito. Os sauditas também esperam usar a cúpula para retomar discussões sobre a normalização de relações com Israel. Mas o contexto atual
dificulta avanços. As tensões econômicas e tecnológicas também devem ser um tópico sensível. O retorno de Donald Trump à presidência americana reacendeu o debate sobre tarifas comerciais e restrições tecnológicas, como a ameaça de banimento do TikTok no território americano sob acusações de espionagem por parte da China. Ao mesmo tempo, a Rússia critica proibições impostas pela União Europeia em seus sites, enquanto mantém uma extensa lista de aplicativos e páginas estrangeiras bloqueadas. A regulamentação da inteligência artificial também surge como um desafio. Países divergem sobre regras para o uso dessa tecnologia, com disputas entre aqueles que desejam liderar o desenvolvimento global e os que priorizam medidas de segurança e privacidade. Kleber, o Brasil à frente na presidência do G20, ele acaba tendo que buscar equilibrar esses interesses dos participantes. A questão é que é um desafio no meio de um cenário tão polarizado. Agora, a declaração final que vai ser feita no encerramento da cúpula, né, do G20 vai ser um teste de habilidades diplomáticas para o Brasil, se ele consegue mediar essas posições divergentes e também para propor soluções que compreendam e entendam, né, os pontos de vista e os interesses de todos os envolvidos. É com você, Kleber. Excelente participação, Anderson. Você resumiu muito bem aí a dificuldade diplomática que esse evento deve exigir, principalmente dos donos da casa. Então, para comentar sobre isso, nós vamos voltar a falar com o professor Vladimir Feijó, ele que é especialista em política internacional. Professor, a gente viu aí, o Anderson falou aí uma lista enorme de temas que são considerados espinhosos, delicados. E quais desses temas você destaca que devem ter mais dificuldade, causar até, vamos dizer, embate entre os países e, claro, vão ser uma dificuldade para o Brasil mediar, usar de toda a diplomacia aí. E, sendo bem realista, né, procurar consenso é utopia nesse mundo globalizado, né, professor? Kleber, semana passada teve a última reunião preparatória dos membros dos Ministérios de Relações Exteriores para esse texto que deve ser assinado pelos chefes de Estado. Cada país indicou uma pessoa para ser o seu Sherpa, a pessoa para conduzir as negociações. O Brasil indicou o embaixador Maurício Lírio. Ele é responsável pelos assuntos econômicos e financeiros do Ministério de Relações Exteriores. E os temas mais espinhentos não são de expertise dele. Eu tenho certeza que o Itamaraty colocou toda uma outra equipe para assessorá-lo. Mas os temas de guerra e paz e essas questões das mídias digitais, as questões de desinformação, que são os temas realmente que dividem os países, né, as principais economias, parece que tendem a ficar de fora do relatório exatamente para essa expectativa de só colocar no texto aquilo que teve consenso. Eu não tive notícia e realmente acredito que isso deve ficar de fora. Serei surpreendido se aparecer amanhã como uma notícia nesse sentido. Se houver texto, eu ainda apostaria que seria no sentido genérico, como foi feito anteriormente, dizendo que as soluções devem ser resolvidas, né? As crises devem ser resolvidas de via diplomática, os países devem respeitar a autodeterminação, de que há preocupação com esse ou aquele tema, mas sem apontar a resposta específica, já que existe quebra, né? Já que não existe unanimidade entre os países aí presentes. E, professor, para finalizar, eu peço que você assista também uma reportagem comigo para falar de outro tema que vem causando bastante polêmica nesse meio, né? Olha só, a fala da primeira-dama Janja da Silva, que xingou o bilionário Elon Musk, repercutiu bastante na imprensa internacional. Alguns jornais, inclusive, destacaram a fala dela e relembraram a relação complicada que Musk tem com o governo brasileiro. Vamos ver. A primeira-dama Janja da Silva xingou o bilionário Elon Musk durante seu discurso em uma palestra sobre combate à desinformação no CRIA G20, que acontece no Rio de Janeiro. Elon Musk rebateu o comentário de Janja em um post na rede social X, antigo Twitter, dizendo que o presidente Lula não irá ganhar a próxima eleição. A fala de Janja repercutiu na imprensa internacional e em jornais. Uma emissora pública britânica destacou a relação complicada entre Musk e o governo brasileiro. Outro jornal alemão avaliou que o clima que antecedeu a cúpula de líderes do G20 era muito tenso.
Uma rede de televisão americana disse que a influenciadora primeira-dama renovou a briga com o bilionário dono do X, e um jornal argentino compartilhou o momento da fala de Janja. E bem como os veículos acima, relembrou a relação complicada entre Musk e o governo brasileiro. Essa foi a grande polêmica do fim de semana e nós vamos comentar também esse assunto com o nosso convidado, o professor Vladimir Feijó, que é especialista em política internacional. Professor, a pergunta que todo mundo faz, né? Vários especialistas foram consultados e eu quero agora a sua avaliação. Qual o prejuízo que essa fala pode trazer para o governo brasileiro? Na prática, espero que muito pouco, Kleber. A maior questão de polêmica é porque a Janja, além de ser primeira-dama, ela é conselheira de primeira mão do Lula. A gente viu desde o governo de transição que ela, inclusive, tinha acesso prioritário, controlava a agenda dela e, inclusive, conseguia, cercear ou impedir acesso de outros conselheiros a ele. Portanto, a dúvida seria se ele compartilhava, se ele comungava do linguajar, da posição com o Musk. Ele, que em especial deve assumir um ministério a ser criado por Donald Trump exatamente para ele, poderia de alguma forma influenciar o governo Trump por ter acesso ao Trump, por ter acesso a outros ministérios e de alguma forma retaliar o Brasil com alguma sanção. O ministério dele diretamente não teria essa possibilidade. Quando o presidente vem rapidamente, o presidente do Brasil, e põe panos quentes, diz que não é essa a posição dele e oficial do Brasil, isso pode ter amenizado. Sem contar o Itamaraty, que fez as consultas, não só com os chefes de Estado e o Itamaraty dos que aí estão, mas também parece com o governo de transição do Trump, dizendo que, olha, nós estamos preparados para tábua rasa, uma boa relação, começar do zero, águas passadas, isso que foi dito como um deslize, e se tiver qualquer problema, Trump, por favor, nos procure, que a gente quer ter boa relação com os Estados Unidos. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o professor Vladimir Feijó, que é especialista em política internacional e hoje fez essa análise ampla de tudo que envolve o G20. Muito obrigado pela sua participação, professor. Abraço, Kleber. Bom trabalho. Muito grande abraço. E olha só, vamos falar agora de assuntos nacionais, né? A Polícia Civil de Santa Catarina está investigando um incêndio na casa do homem que tirou a própria vida no atentado à Praça dos Três Poderes, lá em Brasília. Isso aconteceu na última semana, no final da última semana. E a suspeita é que a ex-esposa dele tenha cometido o ato. Vamos ver. Um incêndio chamou a atenção das autoridades na manhã deste domingo em Rio do Sul, região norte de Santa Catarina. A casa onde morava Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França, foi consumida pelo fogo e a ex-mulher dele, de 41 anos, estava no local e foi conduzida com queimaduras graves para o Hospital Regional Alto Vale. Em nota, a Polícia Civil informou que a corporação declarou que a principal hipótese é que a mulher tenha colocado fogo no imóvel de propósito, em uma tentativa de tirar a própria vida. Ela comprou produtos inflamáveis no amanhecer de domingo em uma loja na cidade e, em seguida, voltou para casa e provocou o incêndio ficando dentro do imóvel. Durante a perícia, a polícia científica apreendeu uma jaqueta que era, em tese, utilizada pela mulher e que aparentava conter material inflamável, e também foram coletados outros materiais de interesse à perícia para apurar o que ocasionou o incêndio. A perícia sairá daqui a 30 dias. O caso também será investigado pela Polícia Federal, já que diz respeito aos ataques ao Supremo Tribunal Federal, onde o dono da casa, Francisco, detonou explosivos na Praça dos Três Poderes em Brasília. Depois, ao ser abordado por um vigilante, ele deitou no chão e acionou mais um artefato atrás da sua cabeça, causando a própria morte. A Polícia Federal trata o crime como terrorismo. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado, é o Pedro Veraldi. E olha só, a gente vai começar, falando aqui de um assunto que está bombando aí nas redes sociais e também nos grandes sites de notícia. É que o Ronaldo Fenômeno, famoso jogador, está sendo cotado para ser presidente da CBF. Isso mesmo, Pedro? Boa tarde. Isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Um jornal da Espanha noticiou que a lenda do nosso futebol, Ronaldo Fenômeno, tem interesse de concorrer à eleição de presidente da CBF em março de 2026. Vamos ver.
Segundo um jornal espanhol, Ronaldo Fenômeno pretende se tornar presidente da Confederação Brasileira de Futebol. A publicação afirma que o ex-atacante já tomou a decisão de participar da eleição, que ocorre em março de 2026. Mas para isso, Ronaldo teria que se desfazer de projetos dentro do futebol, como vender sua parte do clube espanhol Valladolid, onde tem 80% das ações do clube. Ronaldo tem apoio de pessoas importantes no mundo do futebol e já tem um planejamento ambicioso para a seleção. Caso vença e tire Edinaldo Rodrigues do cargo, o principal plano é a contratação de Pep Guardiola, do Manchester City, para se tornar o técnico da Canarinho. Guardiola, inclusive, já estaria ciente dos planos de Ronaldo. O intuito é o técnico espanhol assumir a seleção após o ciclo da Copa do Mundo de 2026. Ronaldo e Guardiola jogaram juntos no Barcelona entre 1996 e 97 e juntos conquistaram a Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa e Copa do Rei. Mas uma mudança recente de estatuto pode atrapalhar o craque. Isso porque a entidade aprovou uma alteração no estatuto para permitir um terceiro mandato ao presidente da entidade. O ato beneficia Edinaldo Rodrigues, que segue no cargo por força de liminar. Ele poderia ficar no cargo até 2034. Olha, vamos continuar falando de futebol nacional, isso porque tem time grande voltando para a Série A, não é, Pedro? Isso mesmo, Kleber. O Santos subiu para a Série A e com o acesso já está se planejando para o ano que vem. Hoje, a diretoria vai se reunir com o técnico Fábio Carille para decidir se mantém o treinador ou não para o próximo ano. Um fator que pode influenciar é a torcida, que não está muito satisfeita com o desempenho do time, mesmo com o título. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que o departamento de futebol do clube está conversando com Fábio Carille para definir a situação do treinador no ano que vem na Série A. Ele afirmou que o martelo será batido ainda nesta segunda e que a prioridade é para que Carille permaneça, mas ainda não pode cravar. A torcida do Peixe está insatisfeita com o treinador, mesmo com o título da Série B. Após derrota neste domingo para o CRB, o treinador afirmou que a situação seguia indefinida. No seu contrato, ele tem uma cláusula de renovação automática por ter conseguido o acesso, mas esse acordo pode ser quebrado. O treinador ainda afirmou que os torcedores não sabem o que é pressão e comparou com o rival Corinthians em 2011. Pressão maior, por exemplo, de 2011, da derrota do Corinthians lá para o Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem, vocês não sabem o que é pressão. Vocês não sabem o que é pressão. Durante cerimônia de entrega da taça na Vila Belmiro, Carille ouviu vaias e xingamentos da torcida, enquanto os torcedores o aplaudiam. O Peixe já iniciou seu planejamento para a temporada de 2025 e espera voltar à elite do futebol brasileiro com tudo resolvido. Bom, essas são as informações do esporte. Muito obrigado pela participação, Pedro. Muito obrigado, até mais. Até mais. Bom, a gente muda de assunto agora para lembrar que ontem, foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Uma doença que geralmente não apresenta sintomas no início e tem 90% de chance de cura quando descoberta de forma precoce. O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata aconteceu ontem, dia 17 de novembro. A campanha Novembro Azul busca sensibilizar e alertar a população masculina sobre a relevância dos exames de rotina e do autocuidado. O câncer de próstata tem se tornado cada vez mais comum e preocupante por ser o segundo tipo de câncer mais comum e o mais letal entre os homens no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele. Quando a doença é descoberta de forma precoce, o homem pode ter 90% de chance de cura. O câncer de próstata ocorre devido à multiplicação desordenada de células na próstata. A doença tem início de forma silenciosa e raramente apresenta sintomas, o que leva à necessidade de exames preventivos de forma regular. Aproximadamente 95% dos casos já está em uma fase avançada quando os primeiros sinais aparecem, que são dor óssea, dificuldade para urinar, necessidade frequente de urinar e presença de sangue na urina. Quando está localizado apenas na próstata, o câncer pode ser tratado com cirurgia oncológica e radioterapia. Já no caso de metástase, quando a doença já tiver se espalhado para os outros órgãos, a radioterapia é utilizada junto com tratamento hormonal, além de tratamentos paliativos. Bom, e com essa importante mensagem, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você, que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.